A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e aqui comigo meu parceiro de microfone, meu amigo Max apresentador. Salve, salve, simpatia! Salve, salve, dona Paloma, comedora de pão de queijo! Muito obrigado por todos que estão ouvindo as nossas vozes e é um privilégio estar nessa roda dividida histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio é sobre o livro Terra Fértil. E quem nos acompanha nessa conversa é uma mulher preta poderosa de verdade. Jennifer Nascimento, muito obrigado pela presença, minha querida. Oi, gente. Nossa, que alegria estar aqui com vocês. Nesse clima gostoso. Aqui onde eu tô, em São Paulo, tá chovendo pra caramba. Mas tô me sentindo, assim, de coração aquecido pra essa troca de ideia com vocês hoje. Ah, que alegria ter você com a gente, Jennifer. Mas a gente tem mais um companheiro nessa história. Mais um grande amigo nesse programa. Alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje. Eu tô falando dele, o nosso jornalista e leitor atento, Juca Guimarães. Salve, salve, Juca! Salve, Paloma! Salve, Max! Muito bem-vinda, Jennifer. É um prazer muito, muito grande estar aqui fazendo papo com vocês e com um livro de poesia, que eu amo poesia. Poesia me inspira muito. Inclusive, tem até uma pergunta para vocês, inspirado na poesia, que é o seguinte: se vocês tivessem uma semente mágica, fossem plantar numa terra fértil, qual sentimento vocês queriam que essa plantinha tivesse? Para mim seria um sentimento de conquista, de luta, de garra, de guerra. Olha, eu acho que para mim, gostaria de plantar e fazer crescer a generosidade. Uau, muito bom. Porque Terra Fértil é o livro da Jennifer e também é um livro feito há quase mais ou menos 10 anos. Então é uma outra Jennifer, né? Uma outra poeta naquele momento. Jennifer, a Terra Fértil de 2016, quando você lançou o livro, te trouxe quais sentimentos? Qual plantinha que nasceu do seu livro? Ai, nossa, acho que muitas plantas. Eu sou uma pessoa muito conectada às pessoas também, então eu acho que a possibilidade de encontrar gente nessa vida, sem dúvida. Mas eu acho que, por exemplo, eu era uma pessoa já apaixonada pelas letras e pelos livros, assim. Mas eu acho que a partir da publicação desse livro, assim, eu fiquei uma pessoa muito mais apaixonada pela poesia e pela escrita de mulheres. Então, posso dizer também que isso foi outra coisa que brotou e que tem dado frutos, assim. Acho que meu livro é um livro para todas as pessoas, né? Eu não faço essa categorização, mas muitas meninas, principalmente jovens, me dão muitos feedbacks e muitas devolutivas, assim. Então eu acho que é também plantar um pouco de amor, de afeto no coração das nossas meninas negras, assim, que eu acho que é uma coisa muito poderosa, pensando que a literatura também é um lugar formativo, né? E pensar que hoje a gente tem a possibilidade de ler mulheres negras, meninas negras podem ler autoras negras, que não foi o meu caso. Eu tive quase nenhum referencial, assim, quando eu era jovem. Outras leituras, mas não leituras que eu pudesse me identificar nesse lugar, né? Enfim, desses conflitos também que a gente vai aprendendo a ser e a existir a partir dessa existência preta, negra no Brasil, né? É um livro muito, muito bacana de se ler, porque é uma poesia contemporânea no momento de escrita, mas é muito abrangente nas temáticas que falam sobre assuntos muito diversos. Eu acho que quando a gente olha o livro no momento atual e vai lendo as composições que ela faz em cada poema, tem muito da narrativa de quem está vendo o mundo com muito amor, muita paixão, muita vontade de fazer esse mundo, né? Então tem referência ao rap, à literatura, à televisão, acho muito bacana, aos lugares também, né? É um livro muito geográfico em alguns momentos, né? Por exemplo, tem uma das obras que eu gostei bastante, que é o Brasil com P, que você fez uma versão ali, uma inspiração na música do Gog, de um jeito muito mais profundo e até visceral do que o Gog fez no começo. Como que foi isso? O Brasil com P é um clássico e a minha história com a escrita começa com o rap, né? Eu acho que as minhas primeiras experiências de escrita autoral estão vinculadas a escrever rap quando eu era adolescente, assim. E aí, não foi uma coisa que eu pensei que era homenagear um artista, assim. Acho que em algum momento eu precisava escrever um texto expressivo falando
pouco sobre esse lugar, né, de que muitas vezes as mulheres são colocadas, acho que é um tema recorrente no meu livro, em diversos textos, e eu quis experimentar, porque é isso, né, o Gog também é um grande poeta, e quando a gente ouve e escuta grandes poetas, a gente se inspira, e esse exercício de escrever com a mesma letra, eu não consegui, né, que no final eu falei, não consegui terminar tudo com T, assim, mas eu acho que é também reverenciar a esse caminho, né, das letras e essa preciosidade, porque escrever é difícil, né, que era meu caso. Eu acho que eu estava muito aberta a experimentar também formas de pensar, jeitos que eu poderia escrever minha poesia, assim. Então, foi um pouco disso, assim, um pouco dessa reverência, um pouco dessa ideia de vou experimentar e um pouco porque eu queria que o texto fosse um texto forte e que trouxesse esse diálogo, assim, e achei que faria sentido. Foi um pouco isso. Faz tempo também, vocês estão perguntando coisa de 2014. Mas é muito atual, né? Mas é muito atual ainda. E também tem uma particularidade da sua poesia, que tem muita relação com o Brasil com P também, e é da sonoridade, né? É muito oral a sua poesia. A gente lê ela em voz alta, ela cria um volume, né? Ela fica parruda, fisicamente falando, ela fica muito forte quando se lê em voz alta. E vi isso muito também naquela poesia Amor Proibido, que também, por coincidência, é meio que um pedaço de um rap, também do crioulo, né? Do tiozinho, que você fala de um amor de quebrada muito pouco falado. Que história que é essa? Eu sempre fui muito fã do crioulo, né? Quando ele cantava rap, aí ele lançou o disco novo, tava super estourado, e aí tinha uma propaganda que quem escrevesse um poema a partir das músicas daquele disco, ia ganhar o ingresso pro show dele. E aí eu falei, minha oportunidade de ganhar o ingresso pro show. E aí eu escrevi aquele poema no meu trabalho ainda, né? E eu fiquei pensando, como que a gente pode subverter referências que a gente já tem, né? Então, acho que foi um pouco a partir desse lugar, assim. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito próxima da comunidade LGBT e eu sou de quebrada, né? Sou de periferia mesmo, assim. Já vi muitas coisas e aí eu acho que a literatura também é esse espaço da gente provocar e da gente falar, às vezes, de coisas que talvez não estão na hora do dia. Acho que hoje, não sei se eu teria escrito esse mesmo texto, porque tem autores e autoras que são mesmo, né, da comunidade, que estão escrevendo, mas naquele momento eu quis fazer uma provocação, assim, e aí depois, quando eu fui selecionar os textos para o livro, eu achei que fazia sentido colocar esse texto, assim, é um texto que, inclusive, eu gosto bastante e fiquei feliz de você ter trazido ele para a roda aqui. Legal. Ô Jennifer, já que você, não vou te puxar lá para 2014, 2000 e bolinhas não, tá? Vou te puxar para agora. A sua base para a escrita, especificamente do Terra Fértil, você utilizou também ali, como o Juca nos trouxe, o GOG, o Crioulo, você deve ter ouvido Racionais, VMN, entre várias bandas aí. E a minha pergunta para você agora, o que mudou daquela época para agora? O que você vê de diferente? Então, eu vejo com muito mais responsabilidade, né? Eu estava escrevendo lá em 2014 a partir desse lugar de uma menina jovem vivendo a vida, a cidade, os amores, tinha acabado de ser mãe também, então eu estava imbuída de muitas sensações e sentimentos, assim, né? Eu não fui uma pessoa criada, né, a partir do movimento negro, então a minha referência sempre foi o hip hop, e aí hoje, né, passado bastante tempo, assim, eu acho que o mundo mudou muito, e eu acho que a gente tem muitas vozes potentes com as quais a gente pode dialogar, e eu posso dialogar também enquanto autora, assim. Então no passado eu me sentia muito mais marginal mesmo nesse lugar de quem tá à margem, e hoje eu me sinto muito mais irmanada, assim, a partir de uma ideia de coletividade negra, a partir do lugar que eu encontro muito mais autores e autoras que também escrevem a partir desse lugar, enquanto mulheres negras, homens negros, pessoas pretas. Tudo isso me influencia, e o próprio rap, que também ainda era marginalizado, acho que hoje ele está em um outro lugar intelectual, né? Um reconhecimento da contribuição intelectual do hip hop, assim, né? Então, tem sido um pouco mais difícil escrever hoje, porque eu entendo o peso da responsabilidade que a escrita provoca, né, nas pessoas. Enquanto escritora, é preciso estar atento exatamente nisso que você falou, Max. Que momento é esse? O que a gente está querendo comunicar? Enfim, né? Então, aquela jovem despretensiosa que escrevia ali no caderno, ia no sarau recitar, eu acho que hoje eu tomo um pouco mais de cuidado quando eu vou pensar uma publicação, mas eu continuo escrevendo, e eu acho que a escrita também não pode ser uma
ambiente que você crie muitas proibições para si mesmo, assim. Então, a escrita, ela precisa ser esse lugar livre de liberdade, de amplitude, mas, ao mesmo tempo, existe um público, existe uma resposta, existe um horizonte do que a gente quer enquanto país, o que eu quero para minha comunidade. Então, hoje eu penso um pouco mais com relação a algumas coisas, assim. Não sei se te respondi por completo, mas acho que é por aí. Perfeitamente. E ainda a gente é mais atrevido, né? A gente vai mais pra cima quando é mais jovem. Agora a gente fica com dedos pra falar, né, Juca? Não, total. Mas eu gosto muito da Jennifer jovem, despojada, né? Arrojada no texto, na exposição de sentimentos. Tem um texto muito lindo no seu livro que me tocou profundamente, que é o do amor. Você fala dos homens negros que você amou, e o primeiro nem sabia que era negro, assim. Você falou que não fez parte do movimento negro, mas nesse seu poema, que traz lá 5 perfis de homens negros, e essa relação de amor autocentrado, e às vezes nem tanto assim, que é muito o que o movimento negro hoje luta e busca também, né? Acho que uma vivência amorosa sua naquele texto traz para quem tá lendo, eu fiquei muito emocionado com isso, uma percepção das relações humanas também, de casal. Fala um pouco como foi do amor e essa coisa dos homens negros que estão na sua vida e como você conseguiu tão bem, em tão poucas linhas, fazer um perfil de muitos homens negros que estão por aí, né? Nossa, que pergunta boa. Nesse caso, não preciso nem mentir que não se trata necessariamente de ficção, assim, então eu acho que tem a ver com experiências que eu vivi, mas experiências comuns, assim, que a gente acaba trocando com outras mulheres, assim, não só sobre a minha vida, mas sobre essa vida coletiva, sobre essas histórias que a gente escuta. E eu acho que eu queria afirmar que eu sou uma pessoa que ama homens negros e que eu acho que isso tá para além do que a gente lê e para além do que tá disponível, assim, né? Então, de alguma maneira, eu já fiquei com outras pessoas que não são negras, mas eu me vejo muito mais próxima dessa perspectiva autocentrada, assim, porque foi sempre com quem eu me identifiquei. Eu acho que, de alguma maneira, depois que você vai pro mercado de trabalho, você entende o racismo a partir de outro lugar, né? Você vive ali alguma questão na família, alguma questão na escola, mas acho que o mercado de trabalho, ele te dá esse lugar, assim, de, poxa, eu tenho que me proteger. E aí eu sempre senti um pouco esse lugar de vamos nos proteger, assim, vamos nos amar, vamos nos proteger, assim. Então, acho que não foi algo que eu quis fazer no sentido, olha, eu sou uma pessoa que só fica com homens negros, mas foi no sentido de que aquilo faz parte da minha vida e do meu olhar. E aí veio muito natural, e as minhas amigas sempre falavam, você tem muitas histórias, você precisa contar essas histórias, então eu acho que eu quis fazer uma síntese um pouco dessas histórias vividas, porque é muito importante falar do amor, né? Por mais que ele nos machuque também. Eu acho que dentro da comunidade negra é muito importante que a gente possa falar sobre amor e sobre afetos, assim. Inclusive, isso era uma coisa que eu me sentia muito estranha. Eu falava, nossa, gente, o pessoal vai no sarau e recita uns poemas de luta e eu fico falando de amor, parece uma grande bobagem, né? E aí hoje eu percebo o quanto é importante a gente falar de amor e quanto muitas autoras têm optado por também trazer os afetos e colocar o afeto no centro dos seus trabalhos, né? Então, indissociável, porque enquanto pessoas negras a gente luta, mas a gente também ama e acho que isso nos humaniza. E às vezes esse aspecto de humanização da pessoa negra, ele não é tão visível assim, né? Então a gente precisa falar disso, que a gente ama, se diverte, que a gente luta, que a gente chora. Eu acho que para mim a poesia ela serve justamente para isso, para colocar a nossa humanidade aí em jogo, né? Para colocar para fora, para as pessoas entenderem que a gente também está aí, a gente está vivo e somos tão humanos quanto qualquer outro. Nossa, Jennifer, super concordo com o que você falou. Inclusive, nossa amiga Carmen Faustino escreveu o Estado de Libido, né? Então, a gente tem que falar sobre amor, sobre as questões das mulheres cada vez mais, porque é uma das coisas mais importantes no mundo é se falar sempre do amor e sempre das mulheres. E para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas. E hoje nós estamos conversando com a autora Jennifer Nascimento sobre seu livro Terra Fértil. Que terra que é fértil para você, Jennifer, hoje em dia?
dia? Bom, o primeiro lugar que eu vejo como terra fértil é o meu território, assim. Eu sou do Jardim Ibirapuera, que é uma quebrada aqui na zona sul de São Paulo, uma periferia. Assim, esse bairro que eu moro foi conhecido como um dos bairros mais violentos do mundo na década de 90, assim. Então, eu precisava olhar para esse lugar como um lugar possível também, não só eu, né? Olhando para todo mundo, né? Essas mulheres que iam trabalhar de manhã cedo, assim, acho que eu sempre fui muito observadora e olhando para hoje, assim, é um território muito potente de vida, de cultura, de inovação social, um território de muita generosidade e ainda um território com diversos desafios, né? Mas acho que quando eu penso em terra fértil, a primeira coisa que eu penso é esse território que me forjou, que me fez ser quem eu sou e que, de fato, me deu muita base para que eu pudesse criar, né? Tem uma tradição de movimentos culturais aqui no meu território. Então, primeiro lugar fértil que eu vejo é esse, assim. O segundo lugar fértil que eu poderia dizer são mesmo os saraus literários, assim, que formaram gerações e gerações de autoras e autores, pessoas que talvez nunca tinham pensado em lançar um livro e que de repente se viram nessa possibilidade de ser narradores das suas próprias histórias e disputar também esse campo da literatura, assim. Então eu acho que esse movimento dos saraus literários, ele foi uma terra muito, muito fértil e que deu e tem dado muitos, muitos frutos. E aí eu penso na continuidade, que são essa juventude nas batalhas, nos slams, assim, eu acho que é uma continuidade desse processo que a gente viveu aí, que eu vivi na minha geração e que hoje continua vivo em outros formatos, mas que a galera continua escrevendo, assim. Então, eu considero esses lugares muito, muito férteis, são terras absolutamente frutíferas e a partir daqui, né, do nosso universo, de onde nem se imaginava e nem se esperava, brotaram aí muitas flores, né, como diria Racionais, até do lixão nasce flor e aí nós somos um jardim muito florido, assim, é bonito de ver. Uma crônica muito forte na sua poesia, que é uma concentração da sociedade que eu vejo muito de impacto em relação a não se perder as nossas histórias, que me emocionou bastante. Sou muito difícil de emocionar numa leitura, mas tem um momento do seu livro que eu tive que parar o livro e pôr de lado, assim, porque me pegou muito forte uma poesia chamada Douglas, Amarildo e Cláudia, porque eu sou jornalista há quase 30 anos, eu cobri muito essa coisa de violência policial, e a morte do Douglas, a morte do Amarildo e a morte da Cláudia me tocaram muito profundamente, principalmente com o Amarildo, porque eu conheci o Anderson, o filho dele, a gente ficou muito próximo, a gente conversou bastante, e o Amarildo, que eu conheci pelo relato do Anderson, é o cara que tá na sua poesia. Não sei se você conheceu o Amarildo, né, mas você conseguiu falar dele como se ele estivesse ali vivo entre a gente, e a possibilidade de vida de quem não teve a chance de ver mais tempo é muito tocante, é muito sensível. Fala um pouco dessa poesia, fala um pouco do Douglas, do Amarildo e da Cláudia, e por que essas três figuras inspiraram um texto que é tão comovente, tão potente pra gente que é preto e tá aí sujeito a violência policial todos os dias. Bom, nessa época, né, a gente ainda não usava exatamente esse signo de vidas negras importam, e a gente ainda não lembra se a gente falava, quando a pessoa que morreu, a gente falava presente já, né, que é um hábito de quando a gente tá nas manifestações. Eu não me recordo muito, assim, tem algum tempo já, mas eu acho que é a tentativa de dignificar a vida das pessoas, assim, embora eu não conhecesse Amarildo, não conhecesse Cláudia e Douglas, enfim, muitas outras mortes já sucederam depois da morte deles. Naquele momento eram os casos mais emblemáticos, assim, da nossa comunidade negra, né? A Cláudia foi arrastada, né? Então, assim, foram mortes muito chocantes, né? Mortes e pseudo-desaparecimento, né? O Douglas, que era um menino que estava pensando em entrar no vestibular, eu sempre ouço as mães das vítimas dizendo: meu filho era trabalhador, minha filha era trabalhadora, assim, para dar um lugar de dignidade, dizer que não estava envolvido com nada errado, assim. Só que, além disso, essas pessoas, elas tinham uma vida, e o que elas faziam nessa vida? Então, nesse poema, eu tento imaginar o que elas estavam fazendo, o que elas gostavam de fazer, o que elas escutavam de música, né? O Juca falou que eu trago bastante elementos da música, porque, de fato, a música está presente muito, né, no meu cotidiano, assim, e eu sempre penso, né, eu vejo homens negros vibrando
brincando ali com o jogo do Corinthians ou do Flamengo, né? Como era o caso do Amarildo que eu coloquei no poema. A Cláudia, eu estou imaginando ela fazendo um bolo. Então eu acho que é olhando a vida de muitas mulheres negras e de pessoas que fizeram parte do meu convívio e ainda fazem, olhando seus fazeres cotidianos, assim, né? E aí eu acho que quando a gente vai falar das pessoas, a gente bota pouco essa conta do cotidiano, assim, né? E eu acho que o cotidiano é onde está a nossa humanidade também, né? Eu sempre gosto de falar desse processo de humanização, que eu acho que foi uma tentativa mesmo de pensar, além da gente repetir o nome dessas pessoas como memória, como um símbolo, como um lugar da gente se encorajar para os nossos desafios, né? Eu acho que é pensar que aquelas vidas também não voltam, porque daqui a pouco mais uma vida ceifada e a gente começa a falar aquele nome, mas a verdade é que essas vidas não voltam mais, né? E a falta que elas fazem nos seios das suas famílias, assim. Então acho que enquanto poeta negra também comprometida com os desafios aí que nós enfrentamos, né, no Brasil, ainda hoje, eu acho que é uma tentativa, assim, de fazer refletir, assim, para além de um nome ou para além de uma matéria de jornal, que essas vidas, de fato, elas importam e importam para as pessoas das suas famílias e, enfim, das nossas comunidades, que às vezes a gente usa muito como símbolo e acaba não tendo tantas informações do que eram, de quem eram essas pessoas, né? Então eu acho que é isso, assim. Não sei se respondi, gente. Ai, muito profundo. Eu realmente tenho que confessar que eu estou muito emocionada e estou segurando o choro aqui, porque a sua fala já é uma poesia. A forma como você trata a vida, como você enxerga, como você chega a terapeutizar quem te escuta, é uma coisa muito intensa. E quando você fala, né, que as mães dão testemunho, meu filho trabalha, meu filho é trabalhador, nos coloca numa caixa de que a gente tem a obrigação de ter uma serventia, mas aí você resgata que a gente tem emoção, que a gente ama, a gente merece ser amado e merece amar. Então, eu acho que chega a ser uma terapia, o que a gente está recebendo aqui, essa troca que a gente está tendo aqui hoje, e entrando nessa questão da primeira perguntinha que o Juca fez sobre a semente, a gente já conversou com um grande produtor musical, a gente conversou com o Newton, e ele falou que teve oportunidade, gosta muito de música preta internacional, e citamos Nina Simone, e ela me toca muito da forma que você me tocou agora, porque ela fez um show em Montreux em 84 e antes de entrar pro show entrevistaram ela e aí ela comentou, tem uma bandinha nova, os meninos novos aí que estão começando, acho que chama U2, que eles têm uma música que fala de amor, In the Name of Love. Então, eu tô dando essa volta toda só para concluir que realmente você é muito intensa e a sua poesia passeia muito nesse lugar que quase nunca para nós, acho que eu tô falando mais no lugar de mulher preta também, sabe? A gente é tão cerceada de trabalho, de obrigação, de jornada tripla, que a gente olhar para dentro é muito difícil. Então, obrigada, eu tô muito emocionada e tô muito feliz de estar aqui conversando com você sobre amor, que é tão difícil pra gente. Ai, Paloma, não sei nem o que dizer, assim. É difícil ser poeta também, né? Não sei se as pessoas costumam dizer isso, assim. Tem a Jennifer Nascimento e tem a Jennifer do cotidiano também, mas essa Jennifer do cotidiano, ela forma a Jennifer Nascimento, escritora, né, poeta. E eu acho que é isso, a poesia é um exercício de sensibilidade profunda, assim, então eu não sei muito como ser de outra maneira, por isso tão difícil, né, por isso difícil também, porque é muito difícil expor esse outro lado nosso, essa coisa da carne mais rasgada mesmo, né, essa verve mais profunda, assim, que nos habita e que nem sempre a gente tem espaço para colocar. Então a poesia é uma grande companhia para mim, uma grande companheira. Eu acho que a poesia também, para mim, é uma ferramenta que me elabora, assim. Então, muitas vezes, eu vou pro texto querendo dizer uma coisa e a poesia, ela assume um tom próprio e ela me revela coisas que talvez eu não queria dizer, mas eu aceito quando vem, assim. Então, eu sou grata por conseguir, né, fazer isso, mas eu me reservo um pouco porque a poesia, ela exige muito da gente, né, ela exige uma entrega absurda e às vezes não dá, às vezes não consigo, então também passo várias temporadas sem escrever, assim, eu não sou aquela
aquela escritora que tem aquela continuidade de todos os dias eu escrevo, todas as semanas. Tem semana que eu estou escrevendo todo dia, tem mês que eu não escrevi nada, e eu também tenho me permitido também não ter essa cobrança de ter que ser, porque eu acho que antes de ter que ser para o outro, a gente tem que ser para a gente, né? Então esse é o desafio também de mulheres que escrevem aí na madrugada ou, enfim, naqueles horários que nem sempre você deveria estar escrevendo e você mata um pouco do trabalho ali para dar vazão para algumas coisas. Mas eu acho que o amor é nossa principal ferramenta de transformação. Parece uma coisa muito boba para falar em 2025, mas eu de fato acredito nisso, assim, que a partir do amor e do encanto, né, do encantamento pela vida, a gente pode fazer muitas coisas. É por isso que a gente luta, né, para que a gente viva num lugar e numa sociedade em que a gente tenha a possibilidade de amar e viver bem. Jennifer, você falou uma palavra, desafio, mas aqui no Letras Pretas a gente tem um desafio gostoso, uma troca rápida, que é o bate-letra. A gente manda para você e você devolve pra gente. Vamos lá? Defina seu livro em uma palavra. Poesia. Defina-se em uma palavra. Generosidade. E qual a conexão entre essas palavras para você? Eu acho que a poesia ela é muito generosa, assim, porque ela permite que a gente possa se expressar de diversas maneiras, né? Então, se você pegar diversos autores, assim, cada um tem seu estilo de escrita, assim, eu acho que a poesia tem essa generosidade que é permitir que várias coisas caibam dentro dela, assim, né? Então, só um lugar de abertura, de afeto, de generosidade é que pode acolher tantas coisas, assim. Então, eu sinto que a poesia ela é muito generosa comigo, mas eu acho que a poesia é muito generosa também com quem escreve. Isso não quer dizer que seja só generosidade, mas, de fato, eu acho que essas duas palavras têm bastante conexão, assim, e na minha história com a poesia e na minha história enquanto pessoa que tenta também praticar aí essa generosidade com as outras pessoas, eu acho que faz sentido. Espero que faça sentido para quem está ouvindo também, porque o lugar da poeta às vezes é também falar de maneira que nem todo mundo alcança. Eu costumo dizer que eu sou meio brisada, assim, que eu acho que esse exercício de livre pensamento, né, nossos pensamentos às vezes são tão condicionados, assim, eu acho que a poesia, ela traz um pouco dessa liberdade também, da gente conseguir divagar, né? Então, eu sou uma poeta, pessoa que divaga e, enfim, espero que faça sentido o que eu estou dizendo aí para vocês. Olha, para mim fez muito sentido, porque, inclusive, quando o Juca perguntou qual era a minha semente era da generosidade. Um grande colega meu de rádio, Dudu Schechtel, sempre falava, e eu sou também dessa convicção: generosidade gera prosperidade. Com essa reflexão, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Letras Pretas. Muito obrigada, Jennifer, pela generosidade em dividir sua escrita e seu pensamento aqui com a gente, né, Max? Exatamente. Muito obrigado também ao nosso debatedor Juca Guimarães por mais uma leitura afiada, sensível e potente. Foi maravilhoso, assim. Eu vou citar aqui, né, a Carmen Faustino, né, e a Elisandra, que definem o livro da Jennifer como um livro essencial pra gente, né, que é um grito belíssimo da liberdade, né. Então acho que é isso que resume muito a poesia da Jennifer. Leiam a Jennifer, principalmente a poesia Ventre Livre, que eu acho que é um resumo da essência tanto do livro quanto da poesia negra feminina brasileira contemporânea. Maravilhoso! E a você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Terra Fértil. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Até lá, um beijo, valeu! Você ouviu Programa Letras Pretas, uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural, Shopping Pátio Paulista.